Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gold Mapa. Aproveito para lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais e no episódio de hoje vou falar sobre a demografia, que é o estudo das populações, e com certeza vou falar muito de futebol. Demografia representa o estudo sobre as populações no geral, feita através da coleta de dados em pesquisas chamadas de censo. No Brasil, o censo é produzido pelo IBGE, ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que busca informações gerais sobre a nossa população, como o número de habitantes, nascimentos, óbitos, renda, escolaridade, entre outros. Censos são muito antigos, com registros de realizações na China antes de Cristo. E por que os censos são tão importantes? Principalmente para saber as condições de vida da população. O que é a população? População é a quantidade de pessoas em uma certa área. De forma até mais direta, a população absoluta é o número exato de pessoas em uma certa área. Já a população relativa, ou densidade demográfica, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou a distribuição populacional pelo território de forma igualitária. E eu achando que faria geografia sem haver matemática. Há um cálculo para a densidade demográfica dos lugares. Basicamente é densidade demográfica igual a população dividido pela área em quilômetros quadrados. Não podemos esquecer dos conceitos de populoso e povoado. Populoso é quando a população absoluta é elevada. Povoado é quando a densidade demográfica é elevada. Agora eu vou falar sobre alguns exemplos de países que vão apresentar características diferentes em questões populacionais e área, o que vai acabar trazendo uma variação na densidade demográfica, ou seja, o quão cheio é o território. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, além de ter uma área que ficaria na quinta posição entre os maiores territórios do mundo. Então, a nossa densidade demográfica ela é até considerada baixa. Logicamente, nós temos países com densidades ainda mais baixas que o nosso território, e há países com densidades muito mais elevadas do que o nosso país. O Japão apresenta uma população elevadíssima, né? Até se você comparar com o território, que é muito pequeno, então acaba produzindo uma densidade demográfica extremamente elevada, 13 vezes mais elevada que a do Brasil. E assim, se a gente for usar os conceitos de populoso e povoado, o Brasil ele é mais populoso que o Japão, mas o Japão ele é mais povoado que o Brasil. Ou seja, o Japão ele é mais cheio, mas a população brasileira ela é maior em números exatos. Outros exemplos, para se ter uma grande variação de densidade demográfica, nós temos a Índia, que apresenta a maior população absoluta do mundo hoje, com mais de 1 bilhão de habitantes, quase 1,5 bilhão. O território é considerado grande, com 3 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente, e a densidade demográfica é alta, 437,48 habitantes por quilômetro quadrado. Então a Índia é um território muito cheio, mais cheio que o Japão, por exemplo. A China apresenta a segunda maior população absoluta do mundo hoje, com 1,4 bilhão. No caso, Índia e China possuem quase metade da população mundial sozinhos. Então, o território da China tem uma outra vantagem. É um território 3 vezes maior que o da Índia, o que faz com que a densidade demográfica fique abaixo do que é encontrado no território indiano. Mônaco provavelmente é um caso interessantíssimo aqui, porque possui a menor população de exemplos que nós temos, com 38 mil habitantes, quase 39 mil. O seu território é de apenas 2 quilômetros quadrados e sua densidade demográfica acaba sendo uma das mais altas do mundo, com 19.478 habitantes por quilômetro quadrado. No caso, Mônaco é o segundo menor território entre os países soberanos do mundo e possui a maior densidade demográfica entre os países soberanos do mundo. A Rússia é o último exemplo, com uma população de 143 milhões de habitantes, um número muito próximo do Japão, só que o seu território é o maior do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, produzindo uma densidade demográfica extremamente baixa de apenas 8,36 habitantes por quilômetro quadrado, cerca de 3 vezes menos cheia do que o Brasil. Outros cálculos importantes são os cálculos de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O primeiro, você quer determinar quantas crianças nasceram no período de um ano a cada 1.000 habitantes.
Então você vai colocar o número de nascimentos divididos pela população absoluta vezes 1.000. No segundo, você quer descobrir quantas pessoas morreram em um certo local no período de um ano, a cada 1.000 habitantes. Então, número de óbitos divididos pela população absoluta vezes 1.000. Sobre a Índia e a China, principalmente ao observar o elevado número populacional, muitas pessoas falam: como pode um país com bilhões não se destacar no futebol ou não ter 11 jogadores bons para competir com outras seleções? E o principal motivo é a questão cultural, pois o futebol não é o esporte mais popular em nenhum dos dois países. A Índia tem o cricket como seu esporte mais popular, com muitos torcedores e uma liga nacional de destaque, que no caso é a Indian Premier League. A popularidade do esporte tem relação com o domínio britânico no país, que foi lá do período do imperialismo. Um fato curioso até sobre o cricket, de tão popular que ele é no país, que após Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, que são esportistas relacionados ao futebol, o esportista mais seguido no Instagram é um jogador de cricket indiano chamado Virat Kohli. No futebol, a Liga Indiana foi criada somente em 2014. Já a seleção nacional, apelidada de Tigres Azuis porque o uniforme principal da seleção é azul e o tigre é considerado um dos animais símbolos do país, não tem muito destaque em relação aos resultados. O maior jogador de sua história é o Sunil Chhetri, pois é o jogador que mais atuou pela seleção e que mais marcou gols, números que podem crescer ainda mais, pois aos 41 anos de idade ainda joga pela seleção, apesar de ter anunciado uma aposentadoria no ano de 2024. Só para não haver nenhum desencontro de informações, ele anunciou a aposentadoria em 2024, mas voltou atrás em 2025. A China tem o tênis de mesa como seu esporte mais tradicional, apesar do crescimento do basquete no gosto popular. Os esportistas mais destacados: Yao Ming, do basquete, que chegou a jogar a NBA, e os mesatenistas Ma Long e Jing Ning. Sobre o futebol chinês, a Superliga Chinesa passou a ganhar maior destaque a partir da década de 2010, com um super investimento e supercontratações de jogadores estrelas com altos salários, exemplos como os brasileiros Hulk e Oscar. A seleção chinesa obteve resultados melhores no cenário mundial se comparado à seleção indiana, chegando a disputar uma Copa do Mundo em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, enfrentando a seleção brasileira, perdendo por 3-0, além de ter perdido todos os outros dois jogos, né, no caso a Turquia 3-0 e Costa Rica 2-0, saindo da Copa sem marcar nenhum gol. A seleção foi vice-campeã duas vezes da Copa da Ásia, perdendo para a Arábia Saudita em 1984 e para o Japão em casa em 2004. Ao contrário do que é falado sobre China e Índia, há o caso do Uruguai, país com uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Para efeito de comparação, São Paulo capital apresenta quase 12 milhões de habitantes. Então, como a seleção uruguaia sempre tem tantos jogadores de destaque? E a resposta é a mesma: questão cultural. O futebol está enraizado de forma muito presente e intensa no dia a dia do uruguaio. Nem é necessário realizar um esforço tão grande para lembrar que a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930, aliás, vencida pelos anfitriões, que voltaram a vencer em 1950 no Brasil, que é o famoso Maracanaço. Peñarol e Nacional do Uruguai representam uma das rivalidades mais importantes do futebol mundial, e há versões que indicam que o futsal, sim, o futsal, é uma invenção uruguaia. E então chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, comente, dê sugestões e principalmente deixe uma curtida. Vai ajudar muito. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!